torcedor tricolor, Sanatório Tricolor TV na área. Chegamos para falar de São Paulo sem passar pano para ninguém. Aqui falamos a verdade, sempre com respeito a você, torcedor tricolor, sempre trazendo a verdade com muita opinião, porque pra gente é o seguinte: cobramos por um São Paulo melhor, queremos o São Paulo sempre de volta ao seu devido lugar, tá certo? E vamos começar falando dele, do Antony. O Antony, esse final de semana foi final de semana, né, de São Paulo, né? E aí sabe como é que é, né? Foi daquele jeito, né? Mas pouco antes do jogo do São Paulo, teve o jogo do Ajax, né, pelo campeonato holandês, né? E o Antony teve em campo, né? E novamente o Antony balançou as redes, né? Ele pegou, fez mais um gol, são 8 jogos até agora dele com a camisa do time holandês e marcou 6 gols, né? E por que eu estou falando do Antony, né? Porque teve aí uma declaração forte, né, dele aí com relação ao técnico Fernando Diniz, né? No minuto 50 da partida do segundo tempo, o Jorge Nicola da ESPN estava comentando a partida e ele disse que ele conversou com o Antony e ele questionou o Antony, perguntou para o Antony por que no Ajax ele está fazendo mais gols, né, do que no São Paulo, né? Por que isso está acontecendo, né? E segundo o Jorge Nicola, né, afirmando aqui, ele comentou isso aos 50 minutos de jogo durante a partida do Ajax. Ele falou o seguinte, o Antony disse que no Ajax o treinador cobra ele para fazer gols. E teve uma mudança radical de posicionamento. Você veja só, coisa que em outros vídeos, você que acompanha o Sanatório Tricolor, a gente já vinha falando, mesmo antes do Antony falar, que no Ajax houve uma mudança de posicionamento. Mas você fala, mas ele está jogando pelo lado direito? Sim, ele está jogando pelo lado direito. O Antony disse isso, que mesmo jogando pelo lado direito, ele tem a cobrança do treinador por fazer gols e estar presente na área e finalizar mais a gol, fazer esse facão. Então aí fica a questão, né? Veja só, o jogador mal chegou na Europa com um treinador que conhecia o jogador pelas características, pela análise que foi dada a ele, né? Não foi que nem o Fernando Diniz, que teve meses e meses de trabalho, né? E já está conseguindo tirar o melhor do atleta. Para você ver como faz diferença ter um treinador. Com o Fernando Diniz, o próprio Antony revelou que não tinha essa cobrança, diferente no Ajax, que ele é cobrado para fazer gol e é melhor posicionado em campo, e assim o resultado acontece. O Antony está barbarizando no seu começo de trajetória no Ajax na Europa, com 8 jogos e 6 gols, fora as assistências. Inclusive ele colocou o David Neres no banco, para você ver que um time que você tem treinador, o jogador não tem cadeira cativa. O excelente David Neres, o Antony chegou, mostrou serviço, o treinador pegou e colocou. Não tem essa, joga o melhor, diferente no São Paulo, onde o jogador não tem o seu melhor, muitas vezes que nem fisicamente como o Reinaldo, outras como tecnicamente que nem o Tietê, e inclusive um Daniel Alves que escolhe até a posição que quer jogar. Obviamente a gente vê, né, como o São Paulo não está dando certo, e você vê o Ajax com um treinador, com um time com relação aos outros europeus, um time bem mais modesto, faz grandes temporadas na Europa, além das conquistas nacionais. Há anos atrás conseguiu chegar nas fases finais da Champions League, e é sempre um time que dá trabalho, né? Então, torcedor tricolor, essa é a informação sobre o Antony. O São Paulo ainda detém percentuais do jogador, então o São Paulo, que vai bater a casa de 800 milhões de dívidas nessa péssima gestão do Leco. O Antony indo bem esse ano, a gente torce muito para isso, pode ser vendido para um grande clube europeu e o São Paulo faturar bem. O São Paulo que precisa urgentemente para os próximos gestão aí arrecadar dinheiro, porque a situação financeira do São Paulo é delicadíssima e não queremos ver o São Paulo que nem um Cruzeiro da vida que está penando numa Série B. Pelo amor de Deus, bate na madeira, não queremos passar por isso. Então torcemos muito pelo sucesso do Antony para gerar recursos, além da solidariedade da FIFA, né? Que o jogador, por ser formado, ainda o São Paulo tem mais esse percentual. Então o Antony indo bem, sendo vendido para um Manchester City, um PSG, um United da vida, pode o São Paulo sim arrecadar
muito dinheiro, tá certo, torcedor? Essas foram as informações aí com relação ao Antony aí, que deu uma cutucada no técnico Fernando Diniz. Amigo torcedor tricolor, esse aqui é um quadrinho novo no canal, né? Que a gente vai sempre trazer para vocês quando rolar aí na internet aquelas jantadas, né? Jantou, né? E quem jantou desta vez foi o Richarlison, campeoníssimo no São Paulo, um jogador que estregava muito em campo, muita vontade, muita raça. Olha, o São Paulo de hoje, se tivesse jogadores com o perfil do Richarlison, não ia faltar correria, entregue fora em campo. Richarlison totalmente injustiçado por não ter seu nome na calçada da fama lá do Morumbi, que foi tesourado pelo Leque por esses conselheiros, essa ratalhada aí, que aí com preconceito ridículo contra o Richarlison não colocou. Richarlison sim, que é ídolo do São Paulo, diferente de um Daniel Alves aí que chegou cheio de soberba e nunca ganhou nada por aqui. Richarlison é multicampeão e sempre demonstra muito carinho, muito amor pelo São Paulo. Inclusive ele jogou o campeonato de lendas no começo do ano, entregou a vida em campo. São Paulo que saiu campeão naquele campeonato de lendas, né? Que tem até o Muricy que virou meme lá, falando aquele monte de palavrão. Deixa eu jogar, caralho. Puta que eu pariu, xingando. Ô, época boa, né? Você vê, né? Até no jogo de lendas ali a gente tinha treinador e tinha jogador se dedicando em campo, né? Minha mãe do céu. Eu acho que se colocar as lendas pra jogar com os jogadores de hoje em dia do São Paulo, as lendas vão ganhar, hein? Ó, abre o olho, hein? Porque olha, esse time de hoje em dia é um time de bundão, de pamonha. Pamonhas. Esses caras aí representaram muito o São Paulo e faz o São Paulo ter essa linda história, né? Mas vindo a jantada, foi o seguinte, ele jantou um gambá, uma galinha, né? Ele pegou aqui, esse cara aqui, que eu não vou nem falar o nome dele, é um corintiano, né? Que falou assim, só não ganhava do Corinthians, foram 5 lapadas direto, com você, Kaká e companhia, né? Aí o Richarlison jantou com sobremesa e tudo. Veja só o que o Richarlison respondeu. Ele respondeu o nome do cara e falou, você sabe tanto de história que eu nunca joguei com o Kaká. Pum, já chamou o cara de burro que não sabe nem de história. E outra, para sua péssima lembrança, fiquei 5 anos no São Paulo e foram 3 anos e meio sem perder para o Corinthians. Outra porrada. Uma época que o São Paulo não era São Paulo do Leco, né? Era o São Paulo de verdade, aonde o rival ficava no seu devido lugar, como freguês, levando porrada do tricolor. E aí ele falou, e antes de falar algo, saiba da história, man, senão é melhor ficar quieto. Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cala a sua boca! Richarlison representando o torcedor São Paulino quando era jogador em campo e fora do campo, dando uma jantada no torcedor gambá. Tá certo, torcedor tricolor? Fica aqui a nossa pequena homenagem ao Richarlison aí no quadro Jantou, né? E pedimos, né, que apareça o espírito nos jogadores, mais espírito de jogadores como Richarlison, Cicinho, Mineiro, Josué, espírito de libertadores, espírito guerreiro, de vontade de usar essa camisa, de amar o tricolor, de entregar a vida. A gente viu recentemente muitas lendas do São Paulo fazendo duras críticas a esse elenco atual. O mais recente foi o Cicinho aí, que criticou Daniel Alves, criticou os jogadores. Está todo mundo inconformado, não é só torcedor, é jornalista setorista, é lenda, tá todo mundo indignado com o péssimo trabalho dessa gestão, com o péssimo trabalho do Diniz e com esse espírito vagabundo, bundão desses jogadores do São Paulo, liderados pelo Daniel Alves. Tá certo, torcedor tricolor? É isso aí.